Informação de agora e importantíssima. Maurício está acertado com o Palmeiras. O Internacional também. E detalhes separam a venda milionária do meia para a equipe de São Paulo. Nesse vídeo eu trago todos os detalhes deste negócio e Maurício não deve mais vestir a camiseta do Internacional. O Colorado já definiu o substituto perfeito para o camisa 27 e ele foi definido pelo técnico Eduardo Cudê. Eu te conto todos os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter pra gente trazer uma informação importantíssima. O Inter encaminhou a venda de Maurício e o técnico Eduardo Cudê já pediu um substituto para o camisa 27. A gente vai falar muito sobre isso. Antes, não te esquece. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. Estamos chegando aos 65 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter. Tem muita gente que assiste os conteúdos e não é inscrita, então deixa o like nesse vídeo para recomendar o conteúdo para mais e mais pessoas. Rola a tela para baixo e te inscreve, não é difícil, tem um botão ali que diz inscrever-se. Te inscreve no canal e ativa o sininho para tu ser notificado, tá certo? E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Tem muito campeonato brasileiro nesse final de semana, Eurocopa começou, tem Copa América ali na frente e tu aproveita, corre lá em KTO, faz a tua fezinha, ganha uma grana e principalmente se diverte. KTO.com, know the odds, KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar aqui falando sobre a grande informação que é a venda do meia Maurício para o Palmeiras. Detalhes separam o anúncio oficial, tá? E detalhes separam o Maurício do clube paulista. Bom, vamos lá. O que eu tenho de detalhes das últimas horas? O Inter encaminhou a venda do Maurício para o Palmeiras, tá? Tá tudo acertado entre os clubes e também com o jogador. Restam detalhes burocráticos. Lucas, por que o Inter tá vendendo o Maurício afinal? Grana. Simplesmente grana. E por isso o Inter mudou a sua postura, que era de não fortalecer uma equipe rival do futebol brasileiro, tá? De não vender o Maurício para um clube grande do futebol brasileiro. O Inter teve diversas procuras de 2022 para cá, começando lá pelo Red Bull Bragantino, que queria pagar 7 milhões por 100% do Maurício, só que o Inter tem 50%, então o Inter pegaria metade desse valor, que era um valor muito baixo para o que o Inter imaginava, tá? E naquele momento, final de 22, tá? O Inter queria 7 milhões por 50%. E o Maurício foi jogando bem, foi crescendo, titular, firmado no time, chega o Cudê, dá mais respaldo para ele foi um dos grandes jogadores da temporada 23 no Internacional, e a partir dali o Inter estabeleceu que queria mais do que os 7 milhões de euros pelos 50% que tinha do Maurício, e queria vender ele para o futebol do exterior. Teve lá uma sondagem da Atalanta da Itália, mas nunca evoluiu para uma proposta. Teve algumas procuras da Major League Soccer que nunca evoluíram para uma proposta. E a ideia do Maurício também não era ir para os Estados Unidos, e sim ir para a Europa, jogar uma grande liga do futebol europeu. Então a postura do Inter sempre foi essa. Não vamos abastecer um grande clube do futebol brasileiro, que pode ser nosso rival direto numa disputa por título, e vamos pedir mais do que 7 milhões de euros pela nossa parte, pela nossa fatia do bolo, pelos nossos 50%. Porém, a necessidade de venda, o prejuízo por conta das enchentes e também uma questão técnica, que o Inter viu que o Maurício já não estava mais entregando o que entregava em 23 e talvez se o Inter segurasse o Maurício perderia uma grande venda, a possibilidade de uma grande venda, fizeram com que o Inter olhasse com mais carinho as ofertas do Palmeiras que vinham desde o final do ano passado. No início desse ano foram pelo menos 2, 3 propostas também da equipe paulista pelo meia de 23 anos do Internacional, e por conta disso o Inter olhou a proposta e está vendendo o Maurício para o Palmeiras. O valor total da operação deve chegar em 10, 11 milhões de euros, tá? Sendo desses 10, 11 milhões, 8 para o Internacional. Como que são divididos esses 8 milhões que o Inter deve receber pelo Maurício? 7 milhões de euros fixos à vista. O Palmeiras vai pagar 7 milhões de euros à vista para o Internacional. Lucas, como é que vai chegar aos 8 milhões? Tem 1 milhão de euros que são em metas, tá? E aí eu até ouvi de uma pessoa que poderia ser
desse 1 milhão de euros em metas seria 500 mil, na verdade, em metas e os outros 500 mil garantidos até o final da temporada, ou seja, 7 milhões e meio fixos, 7 milhões à vista e 500 mil até o final do ano de euros e mais 500 mil de euros em metas, totalizando o valor do Inter 8 milhões de euros. O que a gente está falando em metas? Convocações para a seleção brasileira, títulos, gols, assistências, todo tipo de metas que tem normalmente em contratos de jogadores com as equipes, tá? Esse é o valor que o Inter vai pegar. Então, 8 milhões de euros, a gente tá falando aí de um pouco mais de 45, quase 46 milhões de reais pela conversão atual do euro só para o Internacional. Ainda vai ter ali 2 milhões e meio, 3 milhões para fechar os 10, para fechar os 11 milhões de euros da operação total do negócio, que vão ser divididos entre Cruzeiro e Desportivo Brasil. Aí já não é problema do Internacional. Tanto que a parte do Cruzeiro deve ser repassada para o André Curi, que é empresário do jogador, mas deve ser repassada para o André Curi por uma dívida antiga que o Cruzeiro tem com o empresário do atleta. Mas o que importa para o Inter são esses 7 milhões fixos à vista, mais 1 milhão que vão entrar nos cofres do Inter, 500 mil em metas e 500 mil de euros até o final da temporada. Tá tudo muito bem encaminhado, o Maurício deve ser jogador do Palmeiras, ele tem 5 jogos pelo Inter no Brasileirão, ou seja, ele não deve mais vestir a camiseta do Internacional para não atingir os 7 jogos, o que impossibilitaria que ele jogasse o Brasileirão pelo Palmeiras. Então, o Maurício tá próximo, tá? Essa é a informação. O Maurício será jogador do Palmeiras, o Inter encaminhou essa venda, uma grande venda. Aí eu não sei se vocês achavam que o Inter deveria tentar lucrar mais, enfim, deixa aí também nos comentários a opinião de vocês. A partir disso, o Inter vai para a janela do meio do ano em busca desse meia, em busca dessa reposição para o Maurício, que até não estava sendo titular na maioria das vezes, mas era um jogador que quando jogava, muitas vezes foi importante, então o Inter vai buscar um grande jogador para essa função. O argentino Franco Servi, de 30 anos, que trabalhou com o técnico Eduardo Cudê no Rosário Central e o Cudê que levou ele para o Celta de Vigo na Espanha, onde ele está até hoje, é o principal nome. Seria inclusive um pedido do técnico Eduardo Cudê para a direção do Inter, que até já negociou com o Servi em outra oportunidade, né? Quando o presidente Barcelos era vice de futebol do Medeiros, lá em 2020 o Cudê era o técnico do Inter, chegaram a mandar dirigentes, pessoas do futebol do Inter, do departamento jurídico, para negociar com o Servi quando ele estava no Benfica ainda, em Portugal. Sempre foi um sonho antigo da direção e também do técnico Eduardo Cudê. É um jogador que tem contrato até 2026 no Celta e que não está nos planos da equipe de Vigo lá na Espanha, não deve ficar por lá e por conta disso o Inter volta a demonstrar interesse. Só que obviamente não seria um negócio tão simples, né? Até pelo que se fala lá na Espanha, equipes como Sevilha, Valência, Mallorca estão interessados também no Franco Servi. Mas é sim um nome que interessa ao Internacional e poderia ser um substituto para o Maurício, tá certo? Deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!